Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso último encontro da nossa roda de conversa. Começamos no início do mês e terminamos com esse tema sobre luto e pandemia. Ainda estamos numa pandemia. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Foi um ciclo de palestra bastante importante, né, Neide? E vamos hoje Muito. para o nosso último encontro. É até interessante, porque chama roda de conversa, né? Eu fiquei aqui imaginando se nós todos estivéssemos juntos e juntas, uma roda mesmo, né? Um círculo. Então a gente até é interessante a gente imaginar todos nós numa roda. Uhum, sim, sim. Bom, antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns recadinhos para vocês, reforçar sobre a questão dos vídeos, né? Todas as nossas palestras ficarão disponíveis no YouTube após o encerramento do nosso ciclo de palestras, né? Então, vocês vão poder acessar em outros momentos e vai ficar disponível na página, né, no canal do ICATES. Isso, e durante esse ano também teremos outras palestras, outras rodas de conversa, que podem ser Uhum, acompanhadas e as pessoas terem acesso através do Instagram, do Facebook, da internet, durante esse ano. exatamente. Mariane, ela fez uma pergunta. Tanto esta palestra de hoje como as outras ficarão disponíveis no canal do ICATES, tá? Em breve será colocado lá na página, no canal, ok? Também temos outros recadinhos sobre atividades que pretendemos fazer em breve. Na semana passada, inclusive, a gente já trouxe essa questão, né, Neide, que a gente pretende fazer tanto grupo de estudos para profissionais, não só da psicologia, e esse grupo é focado no luto, né? E se vocês tiverem interesse, por gentileza, enviem mensagem, entrem em contato com a Ecatepsi, né? Por redes sociais, por mensagem através do WhatsApp, justamente para demonstrar esse interesse. A mesma coisa para o grupo de escuta e acolhimento para enlutados. É algo também que temos interesse em realizar, então, mais uma vez, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o ICATEPSE, né? Justamente para demonstrar esse interesse, essa vontade. A Mariane perguntou, Icatebs? Não, Mariane, é Icatepse. Eu acho que, não sei. Eu Vai acho. aparecer no nosso primeiro slide da Pronto, já, apresentação o nome. já foi colocado Ah, o aqui. Denis colocou, a Camila também. Isso. Aqui temos outra pergunta. A Thaís disse que enviou um e-mail informando. Ela não teve a resposta. Tá. Tá, a gente vai procurar entender o que aconteceu para a gente conseguir. É um projeto que a gente tem mesmo, né? De um grupo de estudo sobre luto. Até porque quando a gente vem aqui na roda, é um tema tão complexo que a gente faz só uma pincelada mesmo, né, sobre cada luto que nós trouxemos, tanto de lutos não legitimados, sobre luto de infância e adolescência e luto sobre a pandemia. Então, no grupo de estudo, a gente tem um tempo maior até para se aprofundar, estudar, falou sobre casos, um livro, artigos. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato através do e-mail. Isso, exatamente. E em breve também haverá o retorno, né, justamente para passar novas informações, né, e para divulgar como será esse grupo de estudos ou grupo de escuta e acolhimento para enlutados, ok? Então, Vamos lá? eu vou compartilhar a Vamos lá. tela para iniciarmos a palestra de hoje. O tema da nossa última palestra, né, é algo ainda muito presente, como a Neide falou anteriormente, então iremos falar sobre luto e pandemia, né? Já faz um ano, né? Vai fazer um ano que a gente está vivenciando essa pandemia, o isolamento social e todas as consequências que ela nos trouxe. E ainda é um tema muito relevante, muito importante de ser abordado, de ser falado.
Para iniciarmos a palestra de hoje, trouxemos essa frase que é muito significativa, muito simbólica, e gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Essa frase foi tirada, né, foi baseada numa matéria da revista Vida Simples, e fez todo sentido. E ela diz o seguinte, que a finitude e a impermanência nunca estiveram tão escancaradas nas nossas vidas como agora. Estamos vivendo e assistindo mortes reais e simbólicas, ou seja, a morte de entes queridos ou conhecidos, e também a morte de sonhos, de planos, da liberdade, das relações, da rotina, da vida como conhecemos. Vivemos um luto coletivo por perdas múltiplas. Ou seja, olhem quantos lutos, né? Nós estamos vivendo durante essa pandemia. Não é somente o luto pela morte, né, de pessoas queridas, pessoas conhecidas, mas há toda uma quebra da rotina, há lutos, muitos lutos, né, Neide? Sim, e é até interessante, porque ontem, né, 26 de fevereiro, completou um ano, né, que nós tivemos a notícia, que foi noticiado da primeira, pessoa contaminada no país, em 26 de fevereiro de 2020. E nós ouvíamos sobre essa questão da Covid-19 lá na China, né, então ouvíamos no final do ano de 2019, parecia algo muito distante, e até interessante, porque isso já faz parte até do luto, é uma negação. Então, está lá na China, vai demorar para chegar aqui, será que vai chegar aqui? Será que vai virar uma pandemia? Não é? Porque uma epidemia é quando tem uma disseminação de doença numa região, que a gente vai ver até no próximo slide. Então, assim, era até uma negação nossa, até por conta dessa finitude, esse contato com a finitude, o contato com a morte é complicado, é difícil mesmo. E dessa vez a gente viu mais escancarado, então ouvimos o número de pessoas morrendo e muito rápido, né? A doença ela tem uma disseminação muito rápida, então se contamina, já vai sendo hospitalizado. Então essa negação até faz parte para a gente até se organizar, faz parte até da psique essa negação. E de repente, 26 de fevereiro de 2020, a gente tem a primeira notícia nos jornais, né, foi um homem que veio da Itália, viajou. Então, assim, aí foi chegando, né, então quando a gente pega o número de infectados hoje, o número de mortes em um ano, é um número muito representativo, porque a nossa geração não vivenciou ainda uma pandemia, não vivenciamos uma guerra, então tudo isso é novo, é um luto mesmo, são perdas. Bom, e o que é pandemia, né? Como eu já estava começando a dizer, existe a epidemia, que é uma disseminação de doenças numa determinada região, né? Vamos supor que exista uma doença só aqui no ABC. Então, ela ficou ali, já foi controlada, então isso é uma epidemia. Mas quando ela passa para outros países, a disseminação é muito rápida e outros continentes também começam a ter essa doença, aí denomina-se pandemia, aí é mundial, aí é onde a Organização Mundial da Saúde usa esse nome, porque aí o alerta fica maior, aí o Estado já tem que entrar com recursos mais rápidos, né, em questão de hospitais, a ciência tem que se debruçar muito mais rapidamente para que consigam vacinas, assim como a gente vem percebendo que vem acontecendo. Então, isso é pandemia. E na nossa geração, a pandemia mais recente que a gente tem assim contato foi em 2009, que foi a gripe suína, que é o H1N1. E o número dela é bem menor comparado ao que a gente vem vivenciando. Então, ela começou em 2009, H1N1. A ciência ali também se debruçou, teve a vacina, então, assim, todo ano tem essa vacina, né, em maio, abril, aqui no nosso calendário de vacina. E em 2010, a OMS, em agosto de 2010, ela decretou que teve o fim da pandemia. Começou mais ou menos em fevereiro, março de 2009, e quando foi em agosto de 2010,
a OMS, que é esse órgão que cuida, né, dessa questão das doenças mundiais, decretou, acabou aquela pandemia. E a nossa ainda, essa aqui é da Covid-19, ainda não, que a Covid-19 é isso que a gente vem passando, né, essa doença através desse vírus que se aloja muito rapidamente nas vias respiratórias. E a Covid, ela é transmitida de pessoa a pessoa, então a contaminação é rápida. E por que da quarentena? A quarentena é essa reclusão social, porque quarentena não é 40 dias que iremos ficar, como começou lá em fevereiro, março de 2020, quarentena. Vamos ficar 40 dias em reclusão? Não. O que que significa a quarentena? Essa reclusa social que precisamos ficar em casa, porque essa doença, o contágio é através de outras pessoas. Então, eu encontro um amigo, se eu estiver com o vírus, eu posso transmitir para esse amigo. Então, a quarentena é essa reclusa social. Antes, muito antes na nossa história, se a gente procurar na história, tem mesmo que ficavam 40 dias, né, quando aparecia alguma doença. Só que isso hoje não. Então tem um tempo da doença se incubar. Então, a Covid-19, mais ou menos 10, 14 dias. Então, um exemplo, se eu tiver um contato com alguém que estava com a doença, então eu preciso ficar quantos dias? De 10 a 14 dias em quarentena. Então, isso foi necessário diante de uma pandemia, que a disseminação, a contaminação é através de pessoas. Então, foi aquele corte muito abrupto, não é? Que a gente pode lembrar. Crianças não iam mais para a escola, as empresas fecharam, as pessoas trabalhando em casa. Então, foram perdas simbólicas, perdas, as crianças que não vão mais para a escola, eu que não trabalho mais no consultório presencial, a Carolina também, então tudo isso são perdas. Então é um luto dentro de luto, luto simbólico. E nesse período a gente consegue, né, ter uma noção do quanto que a gente perdeu, do quanto foi mudado, né? Durante a palestra a gente vai falar sobre todos esses lutos que aconteceram e a gente vai se dando conta, né? No começo a gente acha que foi só mesmo a perda do emprego, a mudança na rotina e, claro, a morte de pessoas que faleceram devido à Covid-19, mas não, houveram muitos lutos nesse período. E para adentrarmos, né, mais uma vez, o luto na pandemia, a gente precisa retomar um pouquinho sobre o que é luto, sobre o seu significado, as formas, né, que ele se dá na nossa existência. E o luto, ele é um processo decorrente de uma perda, né? Então, diante de uma perda, seja ela real, seja ela simbólica, nós sofremos um luto, né? E diante dessa perda, seja a perda de uma pessoa, de um animal de estimação, a perda de um papel importante na nossa vida, a gente vai ter diversas reações, né? Então, é uma reação normal e esperada, é natural. O luto não é uma doença e a gente acaba até achando, né, que pode ser algo patológico, que é algo que não é normal, mas não. É uma reação normal totalmente inesperada. O luto também é um processo único e singular. Então, cada um de nós vai sentir o luto, vai vivenciar o luto de uma forma única, de uma forma singular. A gente pode perder a mesma pessoa, mas a gente vai sentir, vai vivenciar esse luto de uma forma diferente. O luto também não é um processo linear, então muitas pessoas acreditam que a gente vivencia o luto e ele vai melhorando, né? Até a gente chegar numa determinada aceitação e aí de repente a gente fica bem 100%, mas não. O luto é uma montanha russa, é cheio de altos e baixos, então tem dias que a gente está bem, tem dias que não estamos bem e isso é completamente natural. Algumas pessoas falam inclusive sobre recaídas, né? Tive uma recaída no luto.
E esse termo até acaba sendo pejorativo de ser falado, porque justamente ele não é linear, né? Ele não tem essa linha tênue que caminha diretamente à aceitação. O luto também depende de vários fatores, né? Então, tanto sobre a natureza do vínculo, como era o meu relacionamento com a pessoa que morreu, era meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filha, né? Então, tudo vai depender dessa natureza do vínculo, de como a pessoa morreu, de como foi essa perda, se foi uma morte esperada, inesperada, se foi uma morte traumática. Também vai depender de como eu enfrentei perdas no passado. Então, como que eu lidei com perdas anteriores, né? E claro, também vai depender do suporte que eu vou receber, tanto suporte emocional e suporte social, né? Quem vai estar ao meu lado? Eu vou ter esse suporte, esse apoio social? E aqui a gente entra nos lutos da pandemia. Os lutos da pandemia, como a Sim. Carol disse, né, os lutos são perdas e depende de vários fatores, de suporte, tem perda física e tem as perdas simbólicas. E os lutos na pandemia, ele colocou tudo isso, né, em todos esses lutos, que a gente até trouxe nos lutos não legitimados, por exemplo, quando é um cachorro que morre, né, aquele caminho, aquele passeio também se perde. E nos lutos da pandemia, o que se perde? Olha essa cidade vazia aqui nessa imagem, né, uma cidade vazia, né, não tem ninguém, eu não estou vendo ninguém aqui nessa foto, né, que foi o famoso lockdown que a gente está vivenciando de novo, a gente está vendo isso próximo da gente aqui em São Paulo. Araraquara, semana passada aconteceu. Aqui em São Paulo a gente tem fases, né, a gente tem que entender até as colocaram até cores, né, a gente precisa nesse momento, como a Carol comentou, de um suporte. Quando é uma pandemia, como acontece, nesse momento, a gente tem que entrar uma intervenção do Estado, de órgãos do Estado, para que a gente consiga ir se organizando, se reorganizando. Assim como um luto singular, é um luto na pandemia. E a gente perde tanta coisa, a gente colocou só alguns aqui, porque devem ter perdas subjetivas de cada um de vocês que estão participando aqui. A gente colocou algumas e deve ter outras que vocês devem estar sentindo, porque é muito singular. É como a Carol falou, o luto é singular, como cada um vai percebendo e vivenciando e se reorganizando. Na pandemia, a gente teve uma perda do mundo presumido. E o que é esse mundo presumido? Então, eu tenho sonhos, desejos, né? Em 2020, o ano passado, quantas pessoas estavam aí com desejos, com sonhos, viagens, empregos, mudança de escola, projetos, seja qual for o sonho de cada um. Isso também é singular. E de repente vem, né, essa pandemia, que como a Carol disse lá no início, naquela frase, a gente se deparou com a finitude. Então, o que eu idealizei agora não vai acontecer. Guarda, engaveta os seus projetos, emprego, dentro de casa, muitas pessoas foram para dentro de casa através do home office, perda da segurança, né? Porque assim, são itens que vão colocando a gente no dia a dia, segurança. E o que escancara a pandemia? A insegurança, a gente lendo o noticiário, aumentando o número de casos, fevereiro, março de 2020, dia a dia, semana a semana. Quem acompanha assim os jornais diariamente, foi aumentando. Se a gente pegar em 26 de fevereiro de 2020 e pegar o jornal hoje, olha o número como aumentou. Então perde essa segurança, perda do convívio social por conta da quarentena, essa reclusa que é importante para que não haja uma maior disseminação da doença, o convívio social. E nós, seres humanos, os especialistas, né, colocam 3 itens básicos para nós. Um dos 3 itens básicos para a gente sobreviver como ser humano. O convívio social, então, desde pequenos, né, nascemos, tem que ter um cuidador, porque se nasce um bebê e coloca ele ali isolado, ele não sobrevive, né? A gente tem que ter esse contato, esse banho de linguagem, conversar, o amamentar. Então, olha, desde quando que um ser humano já vai tendo contato.
Então, de repente, a gente não pode ter contato social, que perda, que luto, a convivência. Olha nós aqui, né, se não fosse uma pandemia, teríamos essa roda, uma roda mesmo, talvez sentados no chão, nas cadeiras. Não, a gente colocou até como roda simbólica, até a gente imaginar. E fiquei imaginando, falei: "Puxa, como seria legal". Olha o meu mundo presumido aqui hoje, né, todos nós numa roda. Perda econômica, porque assim, como foi uma pandemia, atinge os trabalhos, os empregos, o número de desempregados, nós tivemos um aumento, se a gente está numa taxa de 13,4% no país, é um número alto, milhares de pessoas, e cada um com famílias, então assim, perda econômica, perda de papéis, né. Então eu trabalhava, não tenho mais meu trabalho, perco aquele meu papel naquela empresa, que é importante, é uma sociedade de trabalho. Perda de pessoas que iam, fazer trabalhos voluntários em hospitais, em ONGs, e não pode, porque se a gente não pode ter o convívio social, tem que ficar em casa nessa recusa, perda de papéis. Olha quantas perdas. E cada um de vocês aqui que estão participando devem também ter as suas perdas subjetivas, não é mesmo? Então é um luto dentro de um luto. E as reações do luto, né? Que a gente já vem comentando em toda a roda, que são legítimas, que é a insegurança, a ansiedade, o medo, exaustão, irritabilidade, tédio, desesperança, uma desorganização, frustração, raiva, tudo isso faz sentido e é legítimo, né? Que raiva, eu não posso sair de casa. Tem hora que dá esperança, tem hora que dá desesperança, porque a gente ainda está, o horizonte está ali muito nebuloso, né, tem uma neblina, às vezes tem um lampejo de um sol, aí daqui a pouco vem uma nuvem de novo. Dá frustração, porque eu não tinha um mundo presumido de idealizações, de projetos. Ansiedade, porque o que que vai acontecer? A gente não sabe. Em 2020, em fevereiro de 2020, não sabíamos o que ia acontecer. Então a gente olha para um ano e fala: "Nossa, quantas mortes, o que já aconteceu, o trabalho", tédio, porque a rotina mudou. Nós, seres humanos, nós temos marcos, né, que são rituais. Então, um exemplo, de manhã acorda, faz um café, vai para a escola, vai para o trabalho, tem o caminho, né, tem esses marcos, essas pausas. E agora não tem, né, quem está dentro de casa acorda, dependendo se é um aluno, às vezes já liga ali uma tela, já assiste a aula, e não tem esse espaço. Então a solidão, porque muitas pessoas hoje moram sozinhas, então uma pessoa que já morava sozinha, perde o convívio social, por conta dessa recusa social, está sozinho. Uma desorganização, como no luto quando morre uma pessoa, que de repente todo mundo dentro de casa, trabalhando de casa, onde eu me organizo, onde eu coloco o meu computador, o meu note para trabalhar. E agora, muitas pessoas perderam o trabalho, como que eu me reorganizo para procurar um trabalho dentro de uma pandemia? Então, todas essas reações são legítimas diante do cenário que a gente vem passando. E o luto por Covid-19? O luto por Covid tem as suas especificidades, porque estamos falando de uma doença contagiosa, né? E aí há toda uma mudança também, tanto no contato com a equipe médica. Então, pensem comigo, a partir do momento que uma pessoa está contaminada, que ela começa a apresentar os sintomas, e se esses sintomas são graves e essa pessoa precisa ser internada, os familiares, as pessoas que ficam aqui do lado de fora, acabam não tendo contato com essa pessoa que está hospitalizada, né? O contato com a equipe médica acaba sendo muito restrito, então você recebe notícias do seu familiar uma, duas vezes por dia, sempre por chamada de vídeo, né? Quando tem ainda, porque há relatos de que nem isso às vezes é possível. Então, as informações elas acabam sendo passadas
de maneira muito limitada também. Então, você fica naquela angústia, naquele sofrimento, naquela incerteza, né, de como que está o meu familiar, será que está bem, será que o tratamento está avançando, será que ele está reagindo? Então, tudo é muito mais difícil com a Covid-19. E aí, mais uma vez, as visitas não são autorizadas, né? Quando a gente tem a internação de uma pessoa sem a Covid, né, por qualquer outra doença, a gente consegue ter ali dentro das limitações uma visita, né? A pessoa que se sente acolhida, pelo menos um momento ali no dia, né? Até mesmo na UTI. Agora, com a Covid-19, essas visitas elas não são possíveis, elas não são autorizadas. Quando esse familiar, quando essa pessoa, né, que está doente, infelizmente morre por conta da Covid-19, a gente passa a sofrer um luto muito isolado, né? Principalmente se os familiares estão contaminados, né? Então, eles precisam estar reclusos, eles não podem receber o apoio das pessoas, eles não podem receber pessoas em casa, e esse luto ocorre em isolamento. Se esses familiares perdem pessoas ao mesmo tempo, pessoas de maneira consecutiva, há um luto consecutivo, você vivencia inúmeros lutos ao mesmo tempo. E o que tem acontecido nessa era, né, da Covid-19? A ausência dos rituais de despedida. Os rituais, eles têm um papel fundamental, de muita importância, não só para a morte em si, mas como para o nosso luto, né? Então, além da gente ter ali um espaço para chorar a perda, para receber apoio das pessoas, para se despedir do ente querido, é uma forma da gente legitimar a perda, né? Da gente conseguir elaborar aquilo que aconteceu. Há um corpo, há um enterro, há um velório, né? Então a gente tem ali a sensação da finitude, de que algo realmente acabou, de que a pessoa morreu. E aí, quando há ausência desses rituais, muitas consequências acabam ocorrendo, né? Não só ali para o nosso próprio luto, mas como até para a gente conseguir elaborar a nossa perda, elaborar ali o nosso sofrimento. Então, nesse momento de pandemia, os velórios eles estão ocorrendo de maneira muito apressada, muito limitada. Então, no máximo ali 2 horas de velório, no máximo 10 pessoas podem estar presentes. Muitas vezes o caixão está lacrado, está fechado, não há um corpo presente, você não consegue, né, ver ali o corpo do seu ente querido, você não consegue se despedir. Mais uma vez, há a falta de concretude, né? Então, você não vê o corpo, você não consegue ter a elaboração, né, daquela perda. Não há espaço para chorar. Como tudo acontece de maneira muito rápida, muito limitada, não há tempo para a gente se reorganizar, entender o que está acontecendo. E também não há espaço para receber o apoio das pessoas. Geralmente os velórios eles contêm muitas pessoas, amigos, familiares, conhecidos, pessoas do trabalho, pessoas da faculdade, da escola, e aí tudo isso fica muito limitado. Não há, né, esse espaço justamente para você conseguir receber o apoio das pessoas. E quando as pessoas, os familiares vão para casa, eles passam a não ter esse tipo de apoio também, principalmente se eles estão doentes, né? As pessoas têm medo, as pessoas não querem visitar justamente por conta do risco mesmo de ser contaminado também. E durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente vivenciou diversas mudanças, diversas adaptações. Então, tudo passou a ser feito em casa, né? Muitas empresas adotaram o estilo home office, então passamos a trabalhar virtualmente de casa. Escolas, tanto particulares quanto públicas, também adotaram um modelo virtual. A gente vê os nossos alunos, os nossos filhos, as nossas crianças, né,
tendo toda essa rotina em casa, sem os amigos, sem o contato com outras crianças, que é crucial para o desenvolvimento, né? Até mesmo instituições religiosas adotaram um modelo virtual, né? Então, reuniões, missas, cultos passaram a ser realizados de forma online. E, claro, o nosso lazer, a nossa conexão, o reencontro com os nossos amigos e familiares passaram a ser feitos também pelo virtual, pela chamada de vídeo. No início da pandemia, não sei se vocês se lembram, teve um boom de lives, né? Não só de cantores e bandas, como de profissionais, pessoas que de alguma forma são influentes. E antes não, né? Antes a gente ia no cinema, a gente ia num show, a gente ia num teatro. De repente, tudo isso passou a ser realizado de forma virtual. Durante a pandemia, a gente também precisou se adaptar de muitas maneiras. Então, mudanças de hábitos e de comportamentos ocorreram. A gente fez uma pesquisa que evidenciou muitas mudanças de hábitos e comportamentos nesse período. Então, as pessoas passaram a economizar mais, né? Então, gastos desnecessários, gastos considerados como fúteis, pararam de ser vistos e feitos, até mesmo evitados, né? Então, só se gasta agora com o necessário. A questão da limpeza, da higiene, a nossa própria higiene pessoal, a higiene da nossa casa, isso aumentou. A questão também de ficarmos em casa, né? Então, quando a gente passa mais tempo em casa, ali se torna o nosso refúgio. Então, algumas compras, algumas adaptações para a nossa casa foram feitas, e até mesmo a rotina, né? Passamos a cozinhar mais em casa. Então, pessoas que até então comiam em restaurantes, né, no dia a dia do trabalho, passaram a se ver cozinhando ou até mesmo pedindo, né, comidas de restaurantes através de aplicativos. Então, até nisso houve uma mudança. Compras online. Então, até então a gente ia até o shopping, até os centros de compras, justamente para poder provar aquela roupa, e isso tudo muda. Quando os shoppings fecham, quando o comércio fecha, a gente passa a comprar online, passa a ter essa mudança de comportamento também. Houve também uma mudança nos rituais de despedida. Então, até eles passaram a ocorrer de maneira virtual. Então, velórios, missas de sétimo dia, até mesmo a despedida ali do ente querido, ou o apoio aos familiares que sobreviveram, a gente passa a fazer de maneira online, seja através de grupos, né, de WhatsApp, até mesmo por chamada de vídeo. Então, tem toda essa mudança também. Rituais começaram a ser feitos através de redes sociais. Então, hoje a gente vê as redes sociais como memoriais, né? Onde são feitas homenagens, onde são feitas despedidas. Inclusive, lá no início da pandemia foi criado um site chamado Inumeráveis, onde são feitas, né, homenagens a pessoas que morreram pela Covid-19. Nós também percebemos um impacto na saúde mental. Então, pessoas adoeceram ao longo desse período. A gente consegue ver um impacto na saúde física também, mas a saúde mental, a saúde emocional foi gritante. Então, o aumento do estresse, da ansiedade, da depressão, isso foi muito significativo. E até hoje a gente tem as consequências, a gente consegue perceber as consequências desse impacto na saúde emocional, na saúde mental. E aí, com isso, a gente também percebe, né, um aumento na busca por psicoterapia e até mesmo por avaliação psiquiátrica. Muitas pessoas passaram a procurar o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, justamente para ter esse apoio, né, nesse momento tão difícil. Nesse momento que elas adoecem, elas encontram
na psicoterapia ou mesmo no atendimento psiquiátrico, uma forma de apoio, de entender o que está acontecendo, de buscar uma ajuda profissional mesmo. Bom, diante de tantas perdas, né, simbólicas ou físicas, a gente precisa de um momento respiro, de um momento janela, né? Porque como a gente colocou lá, desesperança, mas também tem esperança, né? Em alguns momentos a gente vê um horizonte, tem lampejos ali de sol, de luz, porque faz um ano, né, do primeiro caso, dia 26 de fevereiro, foi noticiado. E se a gente olha ali para trás, o que já aconteceu nesse um ano? Já temos a vacina, né? Mesmo que a gente ainda está com um número pequeno de vacinados aqui no nosso país, que eu até peguei o número hoje a gente já tem 3%, 3,4% da nossa população brasileira já está vacinada. Então temos um número de 6.433.345 pessoas. Esse dado é de ontem, o de hoje ainda não apareceu. Então, assim, já temos uma vacina, né? Tem toda uma questão aí que está acontecendo, política, mas já tem uma vacina, né? Tem a Coronavac, tem a Oxford, tem outras aí que a Anvisa, né, tá aí tudo num processo, mas tem uma vacina. Tem número de curados também, né? Não são todas as pessoas que tiveram essa doença, que chegaram à morte. Então, o número de recuperados, de casos até hoje, tem 10.455.630 pessoas. De recuperados, 9.309.558 pessoas. Mortes é um número muito gritante, né? Então, são 252 mil pessoas. Mas tem número de curados também. E o número de vacinados também. Se a gente fizesse essa roda em dezembro, não teríamos ainda um número de vacinados, já temos. E a importância da ciência na nossa sociedade. Tanto a nossa profissão, né, a psicologia e tem também a psiquiatria aqui paralelo, a importância da ciência, né, porque ela se debruçou, os cientistas se debruçaram em busca de uma vacina, de um imunizante, e foi encontrado. Então, ainda estão debruçados, né, em busca, porque o vírus está aí numa mutação que a gente vem, né, vendo nas notícias, e os cientistas estão debruçados. E a ciência é muito importante nesse momento. E mais um item que a gente acabou não colocando, a máscara, o uso de máscara, que foi, a OMS foi colocando a importância e foi sendo usado. E se não tivéssemos esse uso da máscara, será que não teria um número maior? Então, a importância do uso de máscara. Então, tem um momento respiro, com tudo isso que a gente vem passando, esse luto coletivo, perdas simbólicas, perdas físicas, mas tem um momento respiro e um momento janela, que é muito importante a gente olhar também para essa janela. Se alguém quiser participar, mandar alguma informação, quer falar alguma coisa, pode participar. Sim. Mais um momento respiro também, que eu acho muito respiro, como a Carol falou, né, íamos ao cinema, agora não vamos, saíamos, tínhamos esse convívio social. Então agora é assistir filme em casa, né, através de uma plataforma, e a gente colocou alguns filmes, assim, que falam de luto, de perdas, de respiro também, de rotina. O Jack é um filme, da primeira dama, isso é um fato real que aconteceu, né, nos Estados Unidos, em novembro de 1963. Ela era a primeira dama, eles estavam numa caravana, ela e o atual presidente na época, né, o John Kennedy, e ele é assassinado ao lado dela, então foi uma morte escancarada e um luto coletivo, né, para um país. E como ela vai lidando com tudo isso, é muito interessante. Feitiço do Tempo é sobre rotina, sobre essa questão dos rituais, dos marcos que a gente tem diariamente e os rituais até do enlutado que fica aqui. E esse feitiço do tempo, ele fica preso, né, esse jornalista fica preso num momento, num determinado momento, e não sai. Todo dia acontece a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, que é o que a gente, presenciou principalmente lá no início da quarentena, lá em 2020, em março. Helena é um documentário também, é um caso verídico, de 2 irmãs, uma que vai para Nova Iorque
e depois a outra irmã fica em busca dessa irmã e ela vai para Nova York, e o desfecho é muito interessante. Tão forte, tão perto. Também é baseado no 11 de setembro, né, de 2001, o pai que morre nas torres e o filho que vai em busca desse pai. Esse luto ali que ficou mal resolvido, esse pai que não volta, essa tragédia social. Essa Afterlife é uma série que está na Netflix, de um homem que a esposa morre, como ele vem lidando e até a importância do convívio social dos amigos diante desse luto. Então são alguns filmes, tem uma série, essa Afterlife, ela já está na segunda temporada. É bem interessante, tem um pouco de humor, até com esse personagem, bem legal. E também os livros, né, a literatura que vai colocando um pouco sobre o nosso modo de viver. Então, nós escolhemos 2 livros do José Saramago, que é esse escritor português, que já é falecido há um tempo. As Intermitências da Morte. Ele traz uma cidade, uma ficção, e nessa cidade não existe a morte. E não existir a morte, o que pode causar? Hospitais que ficam superlotados, pessoas que estão ali à beira da morte, mas não morrem, porque nessa cidade ninguém morre. O Estado que quebra, porque a previdência social, como que vai dar conta, né, da previdência, das aposentadorias, se as pessoas não morrem? Então é interessante, fica essa questão até para se pensar sobre a morte, a importância da morte também. Ensaio sobre a cegueira traz muito essa questão de um coletivo. É uma cidade que, de repente, as pessoas vão ficando cegas, elas se colocam, né, o Estado coloca ela num lugar, num determinado lugar, e essa questão da sobrevivência, né, da segurança, que eu comentei lá um post anterior. Então, de repente, eu primeiro, né, então era um pouco de comida que chegava nesse lugar, e como essas pessoas iam até esse lugar para se alimentar, como elas iam diariamente vivendo. Então traz muito isso, esse momento que a gente vive. Quer falar sobre esse último livro, Carol? Falo sim, Neide. Tem só uma interação da Ana Tem? Carolina falando que ensaio sobre a cegueira é maravilhoso e muito interessante. E tem o filme também. A gente até pensou em colocar, mas como a gente colocou o livro, e esse filme, uma parte foi filmada aqui no Brasil, né, na Ponte Estaiada, na Marginal. Isso. O livro Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade acaba sendo um livro para profissionais. A gente colocou ele aqui, né, apesar dele abordar perdas não reconhecidas, perdas não legitimadas, foi feito um pós-fácil, né? Então, após o livro estar quase pronto para publicação, a gente entra em pandemia e em isolamento social, e aí a autora desse livro, junto com os demais organizadores, decidem fazer um pós-fácil justamente abordando o tema, né? Pandemia e luto. E é muito importante, né? Porque lá eles falam sobre todos os lutos sofridos que a gente vivenciou nesse período, né? Os impactos que a pandemia, que o isolamento social teve na nossa vida, no nosso emocional, no nosso dia a dia, na nossa rotina, perdas econômicas, né? Perdas inclusive não reconhecidas também, né? Por isso mesmo que isso acaba estando nesse livro. E fala também sobre as perdas que a gente ainda não se deu conta, que isso virá após muitos anos, após muitos meses. Então, daqui a um bom tempo, a gente ainda vai sentir os impactos da pandemia, do isolamento social, sejam impactos socioeconômicos ou impactos emocionais. E é muito importante a gente olhar para o momento janela, porque assim, com tudo isso tem um respiro, porque senão a gente fica pegado só numa coisa assim, né, 250.000 vidas, e quanto representa essas 250.000 pessoas, né, porque tem família, tem amigos, é um número até maior de enlutados, mas tem um momento janela, tem um momento respiro. Exato, Tem uma exatamente. interação aqui, Carol, deixa eu Tem, ver. da Rosângela. Ela agradecendo É, pelas indicações. A gente escolhe com todo
todo carinho aqui as indicações, a gente pensa, Uhum. para fazer sentido até com a roda. Ela inclusive fez um elogio a nós, que a gente é ótima, muito obrigada. A Que gente bom. tenta trazer de uma forma, leve, né, não muito robusta, com muitos termos técnicos, justamente para todo mundo conseguir entender, né, conseguir, conversar, refletir com nós, né, conosco sobre tudo isso que a gente está abordando. Alguém tem alguma dúvida, algo que queira falar, algo que queira refletir conosco? Ah, Andressa, obrigada, Andressa. Obrigada, Andresa. Nós deixamos então as referências dos materiais que utilizamos para poder elaborar essa palestra. E reforçando, quem tiver interesse, entrar em contato com a ICATEPS, para grupo de estudo, para escuta sobre o luto, se manifestar. Exato. Podem entrar em contato através dos canais do ICATEPS, tanto nas redes sociais como por e-mail, por WhatsApp, justamente para poder demonstrar esse interesse e a gente conseguir se planejar justamente para a gente fazer acontecer essas atividades, tanto o grupo de estudos sobre luto, quanto o grupo de escuta e acolhimento para enlutados. Lembrando mais uma vez que os vídeos das palestras serão disponíveis no YouTube em breve, tá? Na página do ICATEPS, canal do ICATEPS. Okay? A Ana Carolina, ela assistiu as 3 palestras e foi uma melhor que a outra. Obrigada, Ana. É Obrigada, Ana. recado mesmo, porque nós também, né, estamos aqui enlutadas dentro de casa, fazendo o trabalho dentro de casa, e a gente se preocupou até em trazer esse momento janela, momento respiro, porque se a gente ficar olhando só, né, para tudo que vem acontecendo, que está denso, acaba adoecendo mesmo. Então, deixamos o nosso contato e o contato do ICATEPS. Todas as nossas palestras, né, desse ciclo foram realizadas em parceria com o ICATEPS, que justamente fortalece o coletivo, né? A ideia, o objetivo do ICATEPS é esse mesmo, e a gente agradece por todo mundo ter participado, por todas as interações, por nos acompanharem nesse período. A Ana está agradecendo, vai ter coisas para refletir. Olha que bacana. É Legal. isso mesmo, refletir. Uhum, Isso é muito uhum. importante. Ai, vai sentir falta, Janaína. Então venha participar, se manifeste pelo que você quer, um grupo de estudo, uma escuta sobre o luto, de acolhimento. Isso. Em breve também traremos, né, novas rodas, novas palestras. Então, é algo que a gente gosta muito de fazer, gosta muito de ter esse contato com vocês. Então, em breve teremos novidades. A Janaína está perguntando, envia o e-mail para qual endereço? O... Acho que o Foi Denis colocado o colocou. e-mail um pouquinho mais Ah, acima. ó, o Denis já colocou. Já colocou. adm@icatepse.com.br. Então, tá certo, pessoal. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom Bom dia! dia, quem é? É Cindy, estou me aventurando a abrir o microfone aqui. Que Oi, bacana, Cindy. Cindy. De onde É, você fala? Está aqui eu em sou São Paulo? não, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Muito legal. bacana. É, eu gostei muito da palestra. O luto, inclusive, eu sou estudante de psicologia, né? E ele é um forte tema, assim, do meu TCC. Eu estou trabalhando na temática de se o luto materno é capaz de promover a psicose enquanto estrutura psíquica no filho posterior subsequente a uma perda, a perda do filho primogênito. Então, eu gostaria muito de ter acompanhado o ciclo, né? Mas eu só tive conhecimento dessa última palestra, assim, me interessou, me abriu muito, assim, a mente para fonte de pesquisa, temas de pesquisa, apesar da gente estar falando aqui especificamente desse enlutamento na pandemia, né?
e desses efeitos na pandemia, assim, a gente abre esse leque a partir daí. Eu gostei muito, viu? Eu tenho muito interesse nos grupos de estudos. Legal. Aí só uma coisa assim que foi falado, eu estou trabalhando justamente tentando articular teoricamente com o luto, que ele pode se transformar em algo patológico, e vocês falaram bem no início que não, né? Aí eu queria entender um Sim, pouquinho isso. algumas pessoas acabam entendendo o luto como uma doença, né? É claro que existe o luto complicado, o luto que acaba sendo agravado, né? Se não vivenciado ali naquele momento, mas o senso comum ainda pode enxergar o luto como uma doença. Foi nesse sentido que a gente abordou. Sim, perfeito. Muito Tá? obrigada Mas pela explicação. existe sim, né, o luto complicado, o luto que não foi vivenciado naquele momento e acaba se estendendo por toda a vida, né, ou por um período muito significativo, tá bom? Mas foi nesse sentido mesmo que a gente falou. Tá, ok. Muito Muito, obrigada, Legal. menina. imagine, muito interessante, viu? Muito importante o tema do seu TCC. É, Obrigada. A Ana nos perguntou sobre a nossa abordagem. Eu atuo com a abordagem comportamental, análise do comportamento. e eu na abordagem da psicanálise, Freud, Lacan, Winnicott. Meus olhos brilharam. Por qual? Abordagem psicanalítica. Eu gosto É, muito da TCC, acho todas importantíssimas, gosto de conversar sobre todas, mas a gente acaba tendo uma que a gente se identifica mais, né? E eu vou querer o grupo de estudos, meninas. Estou muito interessada. Muito que legal, muito bom, Cindy, bacana. que A gente bom. vai fazer acontecer sim e aguardamos você. Todas são importantes, né? Na faculdade a gente acaba tendo um momento que a gente tem que estreitar até para a gente poder se aprofundar mais, mas todas são importantes e o principal é o ser humano que está ali diante da gente, do profissional. E A ler Lídia sobre as outras comentou. abordagens é muito importante também, a gente abre o leque. Sim, sim, a Lídia até comentou, né? Integração de abordagens. E é realmente isso, né? A gente deixa a rivalidade, vamos colocar assim, né? De abordagens de lado, e justamente a gente olha para aquele ser humano, né? Uma forma de acolhimento, de entendê-lo, de minimizar o sofrimento mesmo. Inclusive aqui nos nossos estudos, nas nossas rodas, né, Neide? A gente estuda sobre o luto, a gente aborda o luto como não pensando nas abordagens em si, mas na teoria do luto. Exatamente, quando a gente vai, né, sentar para colocar o que que a gente vai colocar de post, porque a gente tem todo esse cuidado, a gente não fica aqui na psicanálise, na comportamental, não, eu e a Carol a gente nem lembra, né, tem sim, ela tem a abordagem que ela escolheu e a que eu escolhi, a gente tem o respeito, e acho que é isso mesmo, as abordagens têm que ter esse respeito uma pela outra, que todas são importantes, todas. Então é isso, pessoal. Temos mais uma interação. Cindy, obrigada. Ela comentou que está encantada com a didática. Muito obrigada, viu? De Belo Horizonte. Beijo para Um você Belo Horizonte também. para nós, né, aquela É, janela, aquele momento janela aí com um Belo Horizonte. Tem horizonte. se vocês tiverem interesse, né, por essa temática, pelo luto, e até mesmo por outras temáticas da psicologia, nos sigam nas redes sociais, tanto a página do Icatepsi, ou mesmo entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida, caso queiram dar algum tipo de feedback, a gente fica à disposição. Obrigada, pessoal. Bom dia. Prazer Imagina. conhecê-las. Um Obrigado, o prazer, prazer é Cindy. nosso Obrigada também, pela sua Cindy. Que bom que você participação. abriu o microfone, falou com a gente. É, É bom ouvir as vozes também. sim, com certeza. Obrigada, pessoal. Muito obrigada Obrigada. por nos acompanhar nesses encontros, que com certeza foram muito ricos, né? Foram trocas muito importantes. Bom final de semana para vocês. Um abraço e até o Grande próximo, abraço. né? As rodas. Verdade.
Até mais, então. Mais uma vez, obrigada, viu?